Parece também não. Já começou, Larissa? Iniciando, não iniciou. Isso aqui é o quê? Boa noite, né? Hoje nós iremos falar sobre as diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos, né? Então, ou seja, lá nas diretrizes nacionais curriculares para a educação, a gente vai falar um pouquinho, né, no contexto de direitos humanos. Eu tô tentando aqui colocar o slide para vocês. Vamos ver se será possível. Pronto. Diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos. Os direitos humanos, eles são frutos da luta pelo reconhecimento, realização e universalização da dignidade humana, né? Que é o direito que todo ser humano possui, né? E eles tendem a trazer o quê? Simplesmente a dignidade humana, né? Do ser humano possuir condições, né, de dignidade para viver. E eles se baseiam num contexto que é histórico e social, ou seja, histórica e socialmente construídos, né? Eles se constroem de acordo com a história e a sociedade. Porém, a gente sabe, né, que eles dizem respeito a um processo em constante elaboração, então, um processo constante de elaboração. E todo ser humano, ele deve sim possuir um direito que todo ser humano deve possuir. E a cultura alicerce para mudança social, né? Ou seja, para que haja mudanças positivas na sociedade, porque é meio difícil, né? Sem poder ter áreas positivas, né? Porque se não tiver muito ao contrário, pode acontecer um lado negativamente, e não é esse o objetivo que a gente quer. A gente quer que ocorram mudanças positivas na sociedade. Então, sendo assim, a educação é conhecida também como um desses direitos humanos, né? Então, todo ser humano, ele possui também o direito à educação. E a educação e direitos humanos, aqui no caso, ela é parte fundamental do conjunto destes direitos. Inclusive do quê? Do próprio direito à educação. Então, ela é parte fundamental. E traz também para a gente o próprio direito na educação. Parece meio contraditório, mas não é, gente. E a gente sabe, né, que as profundas contradições que marcam a sociedade brasileira, infelizmente ocorrem essas contradições, elas indicam a existência de graves violações desses direitos. E assim como os outros direitos, né, que possuímos, que infelizmente, constantemente eles são violados, né? Os direitos humanos, aqui a educação de direitos humanos também acaba sendo violada, né? Em consequência de uma exclusão social, política, econômica, cultural, o que vai promover o quê? A pobreza e as desigualdades, as discriminações, o autoritarismo, enfim, né? As múltiplas formas de violências contra a pessoa humana. Então a gente sabe, né, que muitas das vezes esses direitos são violados, né? E a gente tem que lutar também para isso, né? Para que não haja violação desses direitos, porque são direitos nossos. E essas contrários fazem também presentes no ambiente educacional, sejam escolas, instituições de educação superior e outros espaços educativos. Então, a escola não está, né, de fora, né? Também acontece a violação desses direitos durante, né, no ambiente educacional, no ambiente de ensino. E a gente luta, né, como disse aqui anteriormente, a gente luta muito, bastante para que isso não ocorra. Mas, infelizmente, é algo que vem acontecendo. Então, neste contexto, né, de violação dos direitos, né, que são, né, que trazem, visam promover a nossa dignidade, a educação e direitos humanos aqui, ela é uma grande necessidade, gente. Ela é uma forte necessidade, que ela é capaz de reposicionar os compromissos nacionais e a formação de sujeitos de direitos e de responsabilidades. Ou seja, educação e direitos humanos é extremamente necessária e ela deve ocorrer, né? Porque ela tem um poder de influenciar. Ela pode influenciar na construção e na consolidação da democracia, como um processo para o fortalecimento de comunidades e grupos que tradicionalmente são excluídos dos seus direitos, né? Que ocorre aquela tradição de tradicionalmente eles serem excluídos dos seus direitos. E a gente sabe que existem os grupos excluídos. Então, aqui a gente vê o poder
da educação e direitos humanos, né? A grande influência que ela tem. Agora eu vou resumir um pouquinho sobre os direitos humanos e educação e direitos humanos no Brasil. Porque a gente sabe que o tempo, né, é bem corrido, então eu vou dar uma breve resumida. No Brasil, conforme anunciado, o tema dos direitos humanos ganha força a partir do processo de democratização, que ocorreu nos anos de 1990. Ou seja, né, com a organização política dos movimentos sociais e de setores da sociedade civil, estes se opuseram ao regime ditatorial. E esse regime ocorreu do ano de 1964 a 1985, né? A gente sabe que foi um dos períodos mais violadores dos direitos humanos, né, aqui no Brasil, que infelizmente isso está presente na nossa história, né? Então, como que esses direitos humanos foi ganhando força? A partir desse processo de redemocratização, que trazer a democracia de volta, porque nesse período acabou-se a democracia, não tinha democracia, era uma ditadura. Então, o processo de redemocratização, então, vem anunciando o tema dos direitos humanos. E em resposta às violações, né, que ocorriam, as organizações em defesa dos direitos humanos, elas constituíram-se em movimentos organizados contra a carestia, em defesa de várias vertentes, defesa do meio ambiente, na luta pela moradia, por terra, pela união, e também, né, dos estudantes e da educação, tá falando aqui, e além da democratização do sistema educacional. Ou seja, a gente vê o quão foi importante essa luta, né, para que a gente pudesse possuir, né, esses direitos que nós temos hoje, né, e a gente sabe que é uma luta que é constante, é uma luta que, assim, não se acaba, né, ela está sempre ocorrendo, e a gente vê como que foi importante nessa redemocratização. Desculpa, deu uma tosse. Eu vou falar um pouquinho dos princípios da educação e direitos humanos. Lá nas diretrizes curriculares nacionais, traz para a gente esses princípios, né? Que é os princípios que a educação de direitos humanos deve ser baseado e pautado, né? Que devem ser estabelecidos. A gente já falou um pouco, né, também sobre o que se constitui os direitos humanos, né? Sobre o que é. Já falamos também, né, um pouquinho da história aqui no Brasil, né? O quão força eles foram ganhando após, né, o período de ditadura, que ocorria muita violação desses direitos, né, que eles não eram respeitados, né, trouxe aqui para a gente até que era um dos períodos mais violentos, mas depois vários movimentos sociais acabaram lutando, né, por esses direitos, né, para trazerem de volta. E aqui a gente tem os princípios, né, da educação. E elas trazem os princípios, lá na diretrizes traz para a gente os princípios de dignidade humana, né, trazer dignidade humana para a população. Igualdade de direitos, né? Todas as pessoas possuírem os direitos iguais, os mesmos direitos e terem acessos também, né, a eles. Além do reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, né? Que é você reconhecer, né, as diferenças, a gente perceber, reconhecer também a importância do porquê o nosso país ele é diverso, né? E assim como a nossa educação, a gente encontra também muita diversidade, além de valorizar, né? Não apenas reconhecer. Traz a laicidade do Estado, né? Que é a religião separada do Estado. Além da democracia na educação, né? Que todas as pessoas terem acesso, né? Possuírem o acesso à educação. E eu digo que não simplesmente possuir o acesso à educação, né? Também deve possuir o acesso a uma educação de qualidade, né? Que a gente sabe também que muitas vezes não é isso que anda acontecendo. Então, todos devem possuir o acesso a essa educação. Além da transversalidade, vivência e globalidade e sustentabilidade socioambiental. Então, eu trouxe aqui do jeitinho que está lá na diretriz, está trazendo para a gente, né? Esses princípios, né? Então, deve ser baseado nesses princípios. E aqui eu trouxe o parágrafo 2, né, do artigo 2º, lá das diretrizes, que diz que cabe aos sistemas de ensino e suas instituições a efetivação da educação de direitos humanos, implicando a adoção sistemática dessas diretrizes por todos os envolvidos nos processos educacionais. Então, cabe, gente, aos sistemas de ensino, às instituições que efetivem nessa educação, né?
e que elas impliquem a adoção sistemática dessas diretrizes por todos os envolvidos nos processos educacionais. Então, que isso não esteja só apenas no papel, que isso não esteja só apenas na diretriz, mas que acabe se efetivando, né? E que eles efetivem, que trazem, né, realmente a risca na prática aqui, né? Porque a gente vê o como que é importante, né, que essa educação aos direitos humanos, né? Qual a importância dela? A gente vê como ela é capaz de influenciar. Então, ela deve ser efetivada, a fim de que haja sucesso, né? Para ocorrer essa mudança social. Então, a gente vê o como isso é muito importante. E é isso, né? Falamos um pouquinho sobre educação e direitos humanos. Espero que vocês tenham gostado. E uma boa noite para todos vocês.